Estamos então iniciando aí um bom dia a todos para quem está nos ouvindo pelo YouTube, um bom dia ou boa tarde ou boa noite para quem nos ouve via podcast. Estamos iniciando o segundo episódio do Papo de Concurseiro, que infelizmente por conta da pandemia ficou suspenso aí por mais de um mês, né, desde da nossa estreia, do nosso primeiro episódio. Então a gente teve essa suspensão aí por conta das restrições e orientações de distanciamento social. Estamos aqui hoje recebendo o Gabriel Fernandes. O Gabriel é professor do cursinho Papa Mike aqui. Ele trabalha com a parte de legislação penal militar, né, a parte mais específica do cursinho para... Na verdade, legislação especial. Legislação especial, militar mais para frente. Legislação especial, ele trabalha com essa parte para as carreiras que são de cursos de formação de cabo e cursos de formação de soldado, uma parte mais específica. Gabriel é capitão da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e hoje veio aqui bater um papo conosco sobre um pouco da vida dele de concurseiro, de concurso público, né, que já exerce seu cargo aí há alguns anos. E também nós vamos abordar depois, um pouco mais para frente, algumas questões relativas à lei de drogas, focado no concurso público, o que vai cair no concurso público. Gabriel, um bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal de YouTube do Papa Mike e ao também podcast do Papo de Concurseiro. Opa, quero agradecer aí o convite, né? Na verdade, vamos começar a dar aula aí no Papa Mike, a convite do Matuza, que é um amigo meu. E hoje vamos passar um pouco da nossa experiência, o que a gente passou para conseguir atingir o oficialato da Polícia Militar aqui em Santa Catarina, né? E falar um pouco sobre o artigo 28, né? Que é o artigo aí do usuário de droga, né? Algumas questões aí que costumam cair em concurso e que estão em voga, né? Exato. Estão em discussões aí se atualizando em razão aí dos acontecimentos que a gente vê diariamente. Exato. Estamos de máscara gravando o programa aqui para demonstrar e enaltecer a importância da prevenção. Tem aqui o nosso álcool gel aqui para higienização e o que a gente tem a dar de dica para você é que faça a mesma coisa, né? Cuide da sua saúde, porque sem saúde você não consegue fazer concurso público e aí tudo fica mais difícil na sua vida, né? Lembrando que o Papa Mike continua com as suas aulas em funcionamento. Nós trabalhamos atualmente de forma online, né, de forma remota, os alunos em casa assistindo às aulas, o professor grava suas aulas que passam ao vivo, né, depois elas estão gravadas, óbvio, mas o professor fica sozinho aqui com o pessoal da técnica, então não tem contato com ninguém e assim que a gente segue. Gabriel, natural de onde? Sou de Florianópolis, Santa Catarinense, Catarina. natural de Florianópolis. Isso, né? Aí. Sua formação? Eu sou formado em Direito, pós-graduação em Direito Penal e fazendo uma segunda pós-graduação em Gestão Pública, né, e Políticas Públicas aí na parte da minha área. Ingressou no curso de formação de oficiais em que ano? 2011. Concurso de 2010? Isso, 2010. Concurso de 2010, então já são aí 20 anos praticamente de Polícia Militar. Não, 10 anos. 10 anos, 10 desculpa. anos. 10 anos. 2020 nós estamos, 10 anos de Polícia Chegamos Militar. lá, chegamos lá. Exato. 10 anos de Polícia Militar. Sempre quis ser oficial da Polícia Militar? Ou foi fazendo concursos e foram aparecendo oportunidades? Não, na verdade eu sempre quis ser policial. Sempre quis ser policial. No início da minha... Eu até comecei um pouco tarde, isso é interessante. Eu comecei a estudar com 26 anos para concurso público. Até lá a gente vai levando a vida, vai achando que as coisas vão se acertando. Aquela vida de universitário normal. Daí daqui a pouco, se eu não fizer nada, ninguém vai fazer por mim. E aí eu decidi, vou começar a estudar. E comecei mesmo. Parei com tudo, festa e tudo mais. Ia só em aniversários de amigos, alguma coisa assim. Mas ir para barzinho, essas coisas, eu parei aí durante 2 anos e meio, vamos dizer assim. E nesse inteirinho aí a gente se dedicou bastante e eu sempre gostei do direito penal, né? E quem gosta de direito penal, ou ele defende o criminoso como advogado, que eu já advogava, tinha OB, mas eu não gostava, ou faz um trabalho aí, como é o trabalho que é feito aí ou pelo Ministério Público ou pela Polícia Militar, que é o de combate à criminalidade. Então, atua do outro lado do crime. Isso sempre foi a minha escolha. No primeiro momento, eu até queria a Polícia Federal. Estudava para a Polícia Federal e com um pouco depois de amadurecimento, eu comecei a pensar, se eu passar para a Polícia Federal, naquela época tinha concursos para a Amazônia, para não sei o que, assim, vou me afastar demais. Hoje quem passa na Polícia Federal necessariamente vai para uma área de fronteira. Exatamente. E eu não queria isso, porque, gosto da minha família e eu pensei, se eu fizer um concurso público para Santa Catarina, no máximo que eu vou fazer é, né, oeste e leste do estado, sul e norte, então eu fico perto da família. Do lugar mais distante de Florianópolis, você vai estar a 8, 10 horas. Então, basicamente, eu não fiz concursos para fora, eu foquei aqui.
né? Então, eu fiz concursos para testar meu conhecimento nesse interim e passei para oficial de justiça, passei para investigador, passei para agente, só que o meu objetivo sempre foi um cargo mais de gerenciamento. E você chegou a assumir algum desses cargos dos quais você passou ou ficou classificado? Não, só classificado. Não quis nem... É importante destacar na vida do concurseiro o seguinte, eu gosto muito de destacar isso aí. Estudou para concurso por um tempo, reprovou pra caramba, certamente, nesse meio tempo. Sim, no começo ali... Tomou bomba em vários concursos e começou a passar em alguns outros. Ficou classificado, não foi chamado nenhum deles, né? Existem duas formas de tu passar em concurso. Ou tu é muito inteligente, tu tem uma facilidade absurda, que não é o meu caso, ou se não, tu tem que criar um método de estudo. Exatamente. Né? Antes de começar a estudar... Acho que a maioria está no segundo caso. Meu pai sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, independente das dificuldades que a gente tinha. Meu pai, quando eu fui começar a estudar, ele me deu um livro do William Douglas, né? Como passar em concurso. Esse livro tinha mais de 500 páginas. Então, antes de começar a estudar, eu li um livro de 500 páginas. Eu fui meio metódico nas situações. Lá eu aprendi os tipos de inteligência, as formas de reconhecer como é que tua memória gravam determinadas coisas. Então, tem gente que é só pela escuta, tem gente que tem que escrever, tem gente que tem que ter a visão, né? Então, eu tive que identificar qual é a forma que meu método mais se adaptava, né? Roteiros, horários de descanso, né? Tudo isso aí. Então, depois que eu li esse livro, eu comecei a estudar. Então, já mais ou menos criando já o meu caminho. E isso para mim foi muito positivo. Até eu tirei as conclusões com base nos meus amigos que já estavam estudando, há mais tempo que eu, inclusive, mais de ano. E através do método que eu segui, do William Douglas, eu ultrapassei eles passando em concursos antes, né? Em grupos de estudo que a gente costumava fazer, eu tinha mais facilidade. Então, isso aí foi um negócio bem interessante para mim. E o concurso de oficial da PM, quando é que entrou nessa história toda aí? Eu passei no primeiro concurso, na verdade, o primeiro concurso superior, eu passei. Agora eu não me lembro o ano que foi. Para que cargo foi? Para oficial. Para oficial da PM também? Para oficial. Tá. Eu cheguei a passar, só que naquela época a questão salarial ainda não estava assentada, ainda estava um salário baixo e pelo nível de estudo que eu estava, né, e a minha proposta de futuro, eu pensei, não, vou aguardar mais um pouco. Então eu passei, não cheguei nem a fazer prova física, nada, passei na prova... Estaria apto à prova física, tudo isso aí, mas exatamente, optou por não ir. Acabei não indo. Então fiquei estudando mais um tempo, teve mais um concurso que eu não cheguei nem a fazer, porque ainda não tinha mudança, então assim, nem quis ter essa experiência. No terceiro concurso, já, concurso superior, né, em Direito, já teve essa mudança, a história do subsídio já estava encabeçada ali, estava na porta ali para isso. Então assim, não, vou tentar esse concurso aí. Isso já tinha passado em alguns outros pequenos concursos e passei, fui tocando e fiz o CFO, 2 anos de CFO e hoje somos aí capitão da Polícia Militar, formado em 2011, que você falou? Não, 2011 é a minha turma, né? Entrou em 2011, saiu em 2013? 2013. São 2 anos, né? 2012, na verdade. 2012? Eu entrei comecinho de 2011, março de 2011 e saí no final de 2012. Então são 2 anos de curso ali, basicamente. Certo. E desde a formação está em Lages ou não? Isso, não, eu tenho, apesar de ser de Floripa, meus pais são lagianos, né? Sim. Então eu tive a opção de estar retornando às origens, vamos dizer assim. Certo. Ao contrário deles, que eles foram para Florianópolis, eles permanecem lá. Eu e a minha irmã, eu tenho uma irmã que mora aqui, que ela é cardiologista, a gente decidiu voltar para cá. Por quê? Porque tem família, tá? Como eu falei, eu sempre gostei dessa situação de família, o cara não está isolado. Tem qualidade de vida. E assim, a gente fez excelentes amizades. Lages é uma cidade muito boa para trabalhar, né? Em questões de criminalidade não precisa nem se falar, é uma cidade extremamente sossegada, não apenas a nível de Brasil, a nível de Santa Catarina, que é um estado seguro, né? Então é um lugar que se depender de mim, a minha carreira vai começar e terminar nessa cidade, mas como a gente sabe, né? Interessante que eu achei da tua construção, e tudo isso é técnica de estudo para o concurso e preparação de estudo. Que concurso eu quero fazer? Para onde eu pretendo trabalhar, qual a faixa salarial que eu pretendo buscar, né? E de que forma eu vou me preparar para esse concurso. Então o Gabriel trouxe aqui algumas informações importantes para você se organizar na sua vida. Ele olhou salário, olhou local de trabalho e a vocação dele. Tinha mais
tinha mais jeito, por assim dizer, com o direito penal, né? E óbvio que os concursos focados na área de carreiras policiais, o direito penal vai ser cobrado com mais ênfase. Não adianta você achar que é besteira, não, você vai ter que estudar um pouco mais de penal e processo penal, né? Então, isso é muito interessante para você passar para o estudante, para o concurseiro, essa visão técnica, né? Tem gente que vai dizer, eu não sirvo para ser policial, então, meu amigo, então você não seja frustrado no que você vai fazer, porque fazer um concurso só pelo salário ou só pelo lugar que você vai trabalhar, você vai ser frustrado. Como o Gabriel é da carreira de oficial da PM, eu lembro de ter ouvido uma frase, Gabriel, desses vídeos que a gente recebe por aí, né? Era uma frase de escolha da AMAN, né? Da Academia das Forças Armadas, de escolha da arma do cadete, né? Certo. Qual arma o cadete vai seguir? Engenharia, intendência, infantaria? E eu vi uma frase de um general que dizia o seguinte, não escolha a arma que você vai trabalhar só porque na sua cidade de origem tem uma unidade do exército daquela arma, porque você pretende voltar. Escolha aquela que você tem vocação. É claro. Né? Isso é fundamental na carreira de qualquer um, seja na carreira policial, seja na carreira administrativa, seja na carreira jurídica, você tem que ter vocação para aquilo que você faz. Até porque depois de um tempo aí, se tu não gostar do que tu faz, tu vai ficar triste, tu vai ficar depressivo. E daí nada vai servir, daí o salário não serve, o local de trabalho ruim, mas daí na verdade a leitura que você tem que fazer é o seguinte, será que é tudo isso que está errado ou será que sou eu que escolhi errado? Não pode ser só pelo salário também, Não pode ser só pelo salário. Ou só pela vocação. Então tu tem que tentar achar um meio termo. Com relação aos estudos que tu está falando, eu acho que um dos maiores erros de quem estuda para concurso é, como tu falou, não ter foco. Então, tu começa estudando coisas diferentes e quando tu vai ver, tu não estudou nada. Né? Então, no meu caso, como eu gostava de carreiras policiais, nós temos ali as matérias bases, né? Não sei como é que... Constitucional, penal, processo penal e assim, administrativo. Isso, a pessoa que está focada num determinado concurso, as matérias-chave, ela tem que dominar. Então, assim, eu lia livros de direito constitucional, livros de direito administrativo, direito penal. Então, chegou uma hora que fazer questões de concurso, para mim, era uma brincadeira. Hoje nós temos bastante sites. Naquele tempo que eu estudei, já não tinha. Tinha que comprar livro com questões. Era a gente que tinha que correr atrás, mas assim, chegou um determinado tempo no estudo que aquilo ali virou uma brincadeira para mim. Porque o cara já estava acertando e daí aquilo ali, o que tu não acertava, tu estudava. Então, era muito legal. Então, a única dica que eu dou é assim, tenha foco. Né? De repente, tu trabalha, não tem o tempo todo para estar estudando, mas dentro daquele limite que tu tem, tenha foco e tenha uma metodologia de estudo. Não estude, hoje eu vou estudar isso. Não, tenha um cronograma, tenha um horário de descanso, estude 50 minutos, pare 10. Como é que eu fazia? Eu parei com tudo, né? Daí meu pai me ajudava com R$300. Esses R$300 não era para tomar cerveja. Eu juntava, comprava livro. Eu juntava, comprava algum cursinho, certo? E daí eu estudava 50 minutos, parava 10. Esses 10 minutos, eu consegui trabalhar meu cérebro para que eu conseguisse dormir durante os 10 minutos. Eu dormia 7 minutos. Então, dava aquela descansadinha, acordava com força e continuava. E conseguia passar quase o dia inteiro aí estudando, o cérebro bem oxigenado e a gente conseguia... Técnica, estratégia e foco. Foi tudo isso que o Gabriel falou. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para que a nossa audiência possa conhecer um pouco mais da Papamaic Concursos aqui, dos cursos que nós estamos oferecendo e voltamos daqui 2 minutinhos. Um grande abraço. Olá pessoal, meu nome é Luiz Bueno, estou aqui hoje para convidar vocês para uma oportunidade imperdível. Você que trabalha numa instituição financeira e quer crescer na carreira, ou você que nunca trabalhou numa instituição financeira e não tem nenhuma experiência, o Papamaic está desenvolvendo um curso
preparatório para a prova do CPA 10. Não perca esse curso porque vai mudar a sua vida. Nós começaremos esse curso no dia 6 de junho, as aulas serão aos sábados, só professores top, carga horária perfeita, aulas bônus, simulados. Mande um direct, mande um WhatsApp para nós, se matricule, já temos vários matriculados. Vem para o Papa Mike. E o Papa Mike por indicações de amigos, de policiais militares que estão na ativa, e eu comecei os estudos sem saber de nada, porque eu sou da área da saúde, e se não fosse o Papa Mike eu não teria passado, então ele foi fundamental na minha aprovação. Eu escolhi o Papa Mike porque um cursinho ele é de suma importância para quem quer prestar concurso público. Porque é o tempo que você perde procurando materiais, buscando questões para resolver, o cursinho ele lhe fornece todo esse tipo de informação, vai te deixar com vantagem aos demais candidatos. E o Papa Mike ele foi de extrema importância porque a gente encontrou professores qualificados, materiais e questões atualizadas e que fizeram toda a importância na hora da prova que resultaram na minha aprovação. Iniciei o curso por indicação. O curso foi fundamental na minha aprovação, o apoio dos professores, do Matusalém, da Giane também, de alguns colegas, todo o conteúdo, o material, também as questões foram de fundamental importância na minha aprovação. E o Papa Mike tem um diferencial do Matusalém, da Giane, está sempre junto ali com a gente. E essa luta aí, de concurso público, é muito solitária, então quem tem o apoio, às vezes da família, e às vezes você vem no cursinho, ele está ali, está sempre perguntando se está tudo certo, está entendendo a matéria, também os professores, o Tenente Cristóvão, o Guimarães. E eu indico para qualquer pessoa que o Papa Mike é o melhor cursinho atualmente. Eu indico o Papa Mike. Indico o curso para todo mundo, quem quiser. Eu indico o curso para todos, tem vários abertos agora, do INSS, do CFO do Bombeiro, também do DEAP, indico para todos, é ótimo curso. Estamos de volta com o nosso Papo de Concurseiro, falando hoje, contamos hoje um pouco da história do professor Gabriel Fernandes, capitão da Polícia Militar de Santa Catarina, da sua trajetória e sua caminhada concurseira até atingir o oficialato da PM, hoje capitão da PM. E agora a gente vai entrar num outro assunto com ele, focado mais em cima da lei de drogas, voltada para o concurso público. A gente sabe que a lei de drogas passou por uma alteração há alguns anos, né? Já tem um tempinho já que passou por essa alteração. E eu quero saber do Gabriel hoje alguns destaques para o nosso aluno e também para quem não é nosso aluno que nos acompanha, para ele ter uma noção um pouco mais exata do que de repente pode ser cobrado pela banca, né? Porque tanto eu quanto o Gabriel somos de uma época no curso de Direito de que era crime ser usuário de drogas, por exemplo. Nós pegamos a lei antiga. Nós pegamos a lei antiga. 76. Exato, pegamos essa lei antiga, que o cara era preso por usar drogas, né? Então, assim, houve uma transformação, houve uma mudança e várias discussões também em tribunais superiores, né, da jurisprudência dos tribunais, mas tratando aqui do assunto específico do concurso público, eu já pergunto para o Gabriel de cara, assim, né, pena anterior e atual do crime de porte de drogas e do consumo pessoal, do atual crime, né, da restrição legislativa do consumo pessoal de drogas, para o nosso ouvinte. Nós estamos preparando aí a lei de drogas, né, para a aula, até para estar atualizada até os últimos entendimentos aí do STF, STJ, para que o nosso concurseiro aí não passe necessidade. Né? Então, aqui a gente vai falar hoje sobre o artigo 28, Exato. Que é o porte pessoal, o porte para uso pessoal, para né, consumo pessoal de drogas. Basicamente, entre a lei antiga e a lei nova, tiveram bastante mudanças, mas o que se destaca mesmo é o que acontece com o usuário, com crime de porte de drogas para uso pessoal. Né? A Lei 6.368 de 1976, ela previa a prisão em flagrante, ela previa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E o que aconteceu com a lei nova, a Lei 11.343? Essa lei ela tentou mudar a forma de se perceber o usuário de drogas. Quis afastar ele um pouco do criminoso comum
e aproximar ele do dependente de drogas, como ocorre com dependente de álcool, dependente de cigarro, de tranquilizantes, né? Quis rotulá-lo como doente. Exatamente. Quis tirar ele um pouco dessa coisa né? Essa coisa negativa do criminoso, né? Outro motivo para a mudança é que, assim, é desproporcional, extremamente nefasto eu pegar um usuário de droga, aquele que fuma um baseadinho, e jogar ele no sistema carcerário brasileiro. Que a gente sabe, né? que é uma bagunça. A gente sabe que dali forma nada criminoso. vai sair, nada bom. Então, assim, o legislador e até as políticas públicas aí de segurança pública voltadas à droga preferiram realmente impedir que isso ocorresse, né? Então, e a nossa lei, essa lei nova, basicamente, ela veda a prisão, né? Então, ela tem 3 penas que a gente vê hoje. A primeira delas é a advertência, né, sobre os efeitos do uso da droga, que é feita pelo juiz. A segunda é a prestação de serviços à comunidade. E a terceira pena são medidas educativas de comparecimento a cursos e programas educacionais. Tá aí uma questão de concurso, o Gabriel já deu aí, né? Quais são as 3? São 3 penas. Não tem mais prisão e essas são 3 penas. São penas restritivas de direito, sim, basicamente, sim. Né? No caso do usuário ele realmente não se comprometer e fazer aquilo, o que acontece? Nós temos ali 2 ferramentas que são utilizadas pelo juiz que não vou dizer obrigam, né? Mas são 2 ferramentas ali que ele tem à sua disposição para que faça com que o usuário cumpra principalmente as 2, porque a advertência, uma vez que está advertido, não precisa falar mais nada, mas o cumprimento das medidas educacionais e prestações de serviço à comunidade. Uma é a demonstração verbal, que nada mais é do que o esporro. Então, a partir do momento que tu não cumpriu, tu senta na frente do juiz, o juiz vai te dar um esporro dizendo, cumpre isso aí, senão tu vai tomar uma multa. E essa seria a segunda ferramenta, a multa, né? Basicamente é isso, não existe prisão. Se ele não cumpriu nenhuma das coisas que foi determinada pelo juiz, de maneira nenhuma... Pode converter em prisão. Tem a maneira de prisão, é isso aí. Vai ficar sendo instigado pelo juiz para cumprir. É isso aí. E aí discussões, se na prática funciona ou não, daí já fica um pouco muito subjetivo. Nossa realidade... Não cabe aqui para esse momento do concurso público a gente discutir isso daí, né? Gabriel, sobre a natureza jurídica, então, por tudo que você falou, deduz-se que não é mais crime. Ou ainda tem uma discussão sobre isso aí? De 2006 para cá, tivemos aí grandes discussões, uma série de correntes, é crime, não é crime, teve abolitio criminis, é crime sui generis. Então o STF decidiu se manifestar. Hoje, a natureza jurídica do artigo 28 permanece crime, é crime. Independente de não ter reclusão, detenção, prisão simples, né, multa, é crime. O que ocorreu? A despenalização. Né? O que seria a despenalização na visão do STF? Foi excluído a prisão, simplesmente isso. Né? O tosamento da liberdade foi excluído. E ainda tem penas, não quer dizer que não tenha pena. As penas que aparecem ali são penas de caráter penal. Porém, a prisão em si, né, houve a despenalização dessa parte. Então ainda é um fato antijurídico, ainda é um fato que está previsto em lei, tudo isso aí só não tudo tem... Tudo aquilo que vocês aprenderam no direito penal cabe só a pena, que é uma pena alternativa, que é prevista na Constituição, né? Nós temos ali perda de bens, prestação de serviço comunitário. Prisão, exatamente, e lá, entre outras, a Constituição permite, né, que o nosso legislador crie penas alternativas fora aquelas que estão elencadas na própria Então Constituição. Também é um fato a ser observado pelo concurseiro, porque na pegadinha eu gosto muito de mostrar em sala de aula, quando eu estou dando aula de constitucional, de mostrar para o aluno a questão da pegadinha. Porque e tem bastante. O examinador ele vai se apegar no mínimo, né, para tentar derrubar o cara. Né? Eu uso sempre o exemplo da casca de banana, sempre vai tentar te fazer escorregar na casca de banana. Então, assim, a questão do concurso ela pode vir dizendo que o artigo 28 ele não é mais considerado crime.
você tem que tomar cuidado na hora de responder isso aí. Né? Exatamente. Você tem que tomar cuidado e tem que estar antenado, e aí eu sempre digo, tem que analisar o concurso para o qual você está prestando. Se é um concurso que cobra lei seca, se é um concurso que cobra entendimento jurisprudencial e doutrinário, e aí fazer essa leitura. É óbvio que parece ser mais uma questão de concurso de segunda fase, de prova discursiva, né? Onde você tem que discorrer isso aí que o Gabriel falou sobre a natureza dependendo jurídica. do concurso que tu faça, os concursos já começam complexos já no preambular. ABCD. Exato. Né? Então é interessante tu ter esses conhecimentos ali e principalmente saber que a banca gosta de fazer essas pegadinhas para te derrubar. Exato. Com tudo isso que você falou até agora, qual é o bem jurídico que é tutelado aqui? Também é outra questão, né? Quando a gente pensa bem jurídico tutelado, é aquilo que a lei protege, né? O homicídio é a vida, no furto é o patrimônio, Isso, né? vai. E na lei de drogas, integridade física, integridade mental, porque ele usa droga e tudo Muito mais. subjetivo. Muita gente pensa assim. Esses outros bens jurídicos até podem ser protegidos de maneira secundária, mas o bem jurídico protegido pela lei de drogas é a saúde pública. É a saúde pública de maneira coletiva, né? Não é individual. Então, se cair no concurso, protege as outras? Sim, de maneira secundária. O bem jurídico tutelado de maneira primária é sempre a saúde pública na lei de drogas. Interessante, né? Então, porque a questão do concurso, vamos fazer uma leitura, né? O concurso, sei lá, para soldado polícia militar, um concurso de nível, a cobrança de nível um pouco inferior do que o concurso de oficial, infinitamente inferior. E aí pode vir essa pergunta, né? Questão de certo e errado, né? Até porque a questão de drogas, ela é bem ramificada, vamos dizer Exato, assim, aonde né? ela toca. O usuário de drogas, se tu tiver um usuário de droga dentro da tua família, que realmente seja um dependente, você sabe que vai afetar a família, vai afetar ele, vai afetar o emprego. E então, se tu parar para pensar, pode proteger muita coisa. Mas realmente, o bem jurídico fundamental dentro da droga é a saúde pública. Saúde pública. Interessante, né? Crime de perigo ou de dano? Então, isso aí é interessante. É outra pergunta. Primeiro, crime de dano e crime de perigo. O que seria? Crime de dano é aquele onde tem a efetiva lesão ao bem jurídico, né? Furtou a casa, levou o patrimônio. Exatamente. Para eu matar alguém, para eu matar alguém, né? Para eu cometer o homicídio, eu preciso lesar a vida. No mínimo, tentar lesar a vida, Exato. Começar a coisa. Se eu não Precisa de alguém vivo do outro lado. Se eu nem iniciar essa lesão ao bem jurídico vida, não se dá nem a tentativa, né? E o que seria crime de perigo? Crime de perigo é aquele que só tem um risco, né? Uma possibilidade da lesão ao bem jurídico. Não é necessário que tenha um dano real, né? E é o que acontece com o nosso crime de porte de drogas, né? Eu não preciso... Vamos dar um exemplo assim, ó. Se tu hoje agora tiver com 10 gramas de maconha dentro do teu bolso e a polícia chegar aqui, o crime está consumado? E agora? Depende da visão. Eu sou advogado, eu vou te responder conforme advogado, mas é óbvio, né? Entendi. Trazer consigo. Entendi. Né? Trazer consigo. Ele já está com droga. Se tiver na tua gaveta, e daí eu te pergunto, isso aí está causando algum dano concreto a alguma pessoa? Nada. A saúde pública. Nada. Está parada aqui a maconha. Mas o fato de tu já ter ela e tá se adequando Tá ali o perigo, ao tipo legal, tá ali o perigo, né? Isso é o crime de perigo, entendeu? Tu não precisa, né? O rapaz que dirige embriagado, eu simplesmente saí de um churrasquinho e vou até minha casa dirigindo. Eu tô causando algum mal? Não. Mas se a polícia te parar, independente de tu bater nem nada, e fizer o bafômetro, comprovar que tu bebeu, isso é o crime de perigo. Eu não preciso estar lesando nada. A depender não preciso do quanto bater, você, não preciso atropelar. A depender do quanto você tenha ingerido de bebida alcoólica, você pode ter ser preso. Claro, óbvio. Né? Só para dizer assim, ó, o fato de eu já estar bebendo e dirigir, já no mínimo configura uma falta administrativa. Entendeu? Isso é o crime de perigo. Eu não preciso estar cometendo nada que lese qualquer outro bem jurídico. Tá certo? Então seria isso aí. Beleza. Princípio da insignificância no artigo 28. Bom, em princípio da insignificância é um negócio que é complicado. Porque aí a leitura que eu sempre faço, e por não ser um advogado da área criminal, né, eu sempre fico analisando isso aí. O exemplo que você deu, né, encontrou 10 gramas de maconha no bolso de alguém, né? Qual é a quantidade, já vou atropelar nosso roteiro aqui, qual é a quantidade, de repente, que a banca do concurso vai perguntar para o candidato que é considerado para uso pessoal, para consumo pessoal, ou é tráfico de drogas, né? Tem esse limiar já? Existe uma delimitação? A lei não esclarece isso daí, né? Na verdade, não sei se em todos os países tem, mas no Brasil não. Não existe quantidade.
certo? Aqui é levado em consideração vários fatores, né? A quantidade é uma delas. Se tu tiver 10 gramas de maconha ou um tijolo de 1 quilo, uma pessoa com um tijolo de 1 quilo, ela não vai ser usuária. Exato. Né? Vamos colocar assim. E daí tudo, local, né? Os antecedentes, já o comportamento anterior, né? A qualidade, a quantidade da droga. Então tudo isso, inclusive na própria lei, isso tem de forma elencada ali certinho, certo, o que diferencia um do outro. Certo. Né? Com relação ao princípio da insignificância, né? Se o pessoal não sabe, é aquele princípio na qual o bem jurídico ele é afetado de forma inexpressiva, né? Algo que é bem medíocre. O próprio comportamento do agente ali, ele é um comportamento que é tolerado, então é algo que não afeta tanto a nossa sociedade. Como é que é entendido com relação ao porte de drogas hoje? Hoje, STJ entende que não se aplica. Por quê? Porque o próprio crime de porte de droga para consumo pessoal, ele já, logicamente, diz que você vai estar usando pouca droga. Ninguém vai estar carregando 1 quilo de cocaína, né? Um saco de bala de êxtase. Então, automaticamente, o crime já predispõe que tu tenha pequena quantidade. Então, o STJ ele entende que não se aplica. O STF entendia dessa forma. De pouco tempo para cá, a primeira turma começou a entender, né? Começou a ter algumas decisões aplicando o princípio da insignificância. Né? Por exemplo, se eu abordar alguém e essa pessoa tiver 0,6 gramas de maconha no bolso. E daí o STF entendeu que é aplicado o princípio da insignificância. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Está tendo essa mudança. Visões diferentes de STF e STJ, mas muito interessante o tema. Eu não tinha lido sobre isso aí ainda, como falei, não é minha atuação, mas é interessante para saber. Gabriel, nossa pauta está vencida aqui, os outros aqui já foram respondidos em outras perguntas, né? E eu te pergunto, faltou falar alguma coisa sobre esse assunto específico agora do nosso segundo bloco? Cara, na verdade, uma coisa que é importante no artigo 28 é o que está em discussão agora sobre a constitucionalidade dele. Libera, não libera, né? O uso de droga é constitucional ou é inconstitucional? O uso de maconha quer ser liberado, alguns locais aqui, inclusive na América do Sul nós já temos aí maconha liberada. Até hoje no STF nós temos aqui o recurso especial 635-659, né, que está discutindo sobre a inconstitucionalidade do artigo 28. Hoje nós já temos 3 votos. Né? O relator Gilmar Mendes, ele entende que o artigo 28 é inconstitucional, ou seja, ele entende pela liberação total de todas as drogas, desde a maconha até o crack, vamos colocar assim, não importa. Ele entende que não fere o princípio da ofensividade e uma série de outras situações. Né? Temos aí o Barroso e o Fachin também, né, os ministros, que também já fizeram seus votos. Os dois, eles entendem pela liberação só da maconha. Interessante. Olha só da maconha. Então, assim, acho que o próximo voto vai ser do ministro Alexandre de Moraes, né? Mas já temos aí 3 votos a favor da liberação, pelo menos, da maconha, né? Teve uma juíza, acho que em Manaus, né? Uma juíza de primeiro grau, que em controle constitucional difuso, ela já decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 28, né? Inclusive está publicado aí nos sites. Então é uma tendência. Então você acha que pode ser que caminhe para isso, então? Eu, como policial militar, eu entendo da seguinte forma: tem drogas que não tem como estar liberando. Concordo. Sabe? Quem conhece um usuário de crack já... É só botar Cracolândia dentro do YouTube e você vê como é que se comportam umas pessoas com essas drogas extremamente viciantes. Tu não tem como dizer que essa droga só lesa a pessoa. Não, tem consequências para a sociedade toda, né? Para a saúde pública, como é falado. Mas assim, atualmente é uma tendência, até um movimento mundial, né, de liberação. Em alguns países dá certo, em outros países não está dando certo. Não sei como é que vai ser para o Brasil, desse tamanho, né? Porque de repente a liberação da droga aqui em Santa Catarina não funciona, mas eu liberei lá no Acre e está tudo certo. Né? Mas vamos ver o que o STF vai discutir ainda. Vai demorar mais um tempinho até terminar. Batemos um papo hoje no Papo de Concurseiro, episódio número 2, aqui com Gabriel Fernandes, capitão da Polícia Militar de Santa Catarina, professor do Papa Mike de Legislação Especial. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui passar um pouco da tua experiência como concurseiro, passar um pouco do teu conhecimento
sobre esse tema tão relevante para os concursos, especialmente das carreiras policiais. Fique de olho nesse assunto, artigo 28 da Lei de Drogas, estude, né, dê uma revisada bem boa, tem muito conceito jurisprudencial e doutrinário envolvido nisso daí, você tem que ficar de olho para marcar o X no lugar certo e conquistar sua tão sonhada aprovação. Gabriel, muito obrigado. Eu que agradeço aí, até as nossas aulas. Grande abraço. Até a próxima, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem e vamos enfrentar o coronavírus e o concurso público que vem por aí. Até mais.